verso 1 e 2, e depois verso 8 até o verso 11. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ainda na tua presença, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós, a fim de podermos ouvir a tua voz falando por meio da tua santa palavra aos nossos corações nessa manhã. Dá-nos um coração quebrantado diante do Senhor, submisso à tua palavra, obediente à tua voz, para podermos, ó Deus, guardarmos os mandamentos do Senhor com alegria no coração. Ajuda-nos, desvendando os nossos olhos, para que a glória de Cristo seja vista nos teus mandamentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Como nós iniciamos esse assunto, esse tema da guarda do dia do Senhor, no 4º mandamento, do domingo passado, então o fundamento foi lançado em que a razão pela qual nós devemos guardar o 1º dia e não mais o 7º dia da semana. E a base desse mandamento, a base dessa mudança, encontra-se em Hebreus capítulo 4, especificamente do versículo 6 até o versículo 11, quando o Senhor descreve que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Mesmo tendo sido mudado o dia da semana, não é? O princípio moral permanece, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós já estamos em Cristo, isto é, nós já estamos no repouso, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Com base nesse princípio, então, a igreja do Senhor do Novo Testamento é ordenada a guardar o sábado, um santo dia, um dia de descanso, um dia santificado. A grande questão que se levanta à luz da Escritura Sagrada é, quando nós lemos e começamos a ler o verso 8, quando diz: lembra-te do dia de sábado, não é? É importante entendermos que aqui o dia é bem definido, que a palavra sábado significa descanso, certo? A palavra sábado significa descanso. E nesse sentido, ele não está dizendo lembra-te de um dia de descanso. E o que está sendo afirmado é que existe o dia de descanso. Não existe um dia qualquer de descanso, em que eu vou determinar qual é o dia que eu devo descansar das minhas obras. E cada um determina. Então, porque é uma lei, e aqui é importante nós voltarmos um pouquinho, que foi dito domingo passado, quando nós falamos que é uma lei natural, isto é, lei natural no sentido de que foi revelada na criação. E esse é um embate importante, porque a lei natural, naquele contexto antes do pecado, ela tinha esse fim, isto é, a lei é boa por natureza. Nós somos obrigados a guardar a lei de Deus, porque ela foi ordenada. A lei natural, ela é boa, por isso ela é ordenada. A lei moral, ela é ordenada, por isso ela é boa. É exatamente o princípio estabelecido. Antes da queda, a lei é boa, a lei natural é boa, isto é, Deus, por meio do ato da criação, ele determina isso. Assim como, veja bem, assim como, pelo ato da criação, ele determina que o homem tem autoridade sobre a mulher. Ele cria primeiro o homem e cria depois a mulher. Mas não existe nada positivo quanto a isso. Somente ele escrevendo a Timóteo, por exemplo, muito claramente, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da primeira carta, ele diz que ele não permite que a mulher tenha autoridade de homem. Por quê, diz Paulo? Porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Primeiro foi o homem, depois a mulher. Perceba que ali você tem um princípio positivo de um conceito que estava na criação.
Não está escrito isso na criação. Mas a ordem, a lei natural, ela revela um aspecto importante, que ela é boa. Por isso ela tem que ser praticada. Foi assim que Deus fez, é bom, tem que ser seguido. Não foi assim que Deus fez, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E não há uma ordenança na criação, guarde também o 7º dia. Mas o fato de ele ter feito assim é bom. Se é bom, tem que ser praticado. Se é bom, tem que ser exercido. Da mesma forma, o Senhor agora, ele determina que esse dia da criação, esse dia de descanso, é o dia que ele determinou, não na criação, mas no aspecto positivo. É bom, por isso eu pratico. Agora, ele é ordenado positivamente. 6 dias trabalharás, assim como Deus, e você vai descansar no 7º, como Deus descansou da sua obra. O princípio agora é positivo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus fez na criação. Significa dizer que ele é soberano para escolher o dia, é soberano para o fim desse dia, não é uma determinação da sociedade, não somos nós que criamos o dia de descanso, não somos nós que criamos o dia melhor para não trabalhar, não somos nós que determinamos isso, pelo contrário, é Deus que determina isso. E o mais interessante acerca disso é entendermos um outro ponto conectado a esse, é que haviam outros dias festivos em Israel. Não era apenas o dia de sábado, não. Haviam vários outros dias festivos em Israel. E havia a festa da Páscoa, havia a festa das primícias. Nós acabamos de ler aqui números que eles deviam trazer as uvas porque era a primícia das uvas. Era para trazer tudo para Deus. Várias festas. Quando Cristo chega, elas são todas canceladas. Nós não temos que praticar mais elas. E o que Deus permanece, o que Deus mantém, é o dia do Senhor. Consequentemente, eu estou impedido e proibido de criar dias santos para a igreja. Eu estou impedido de criar um calendário que a igreja tem que seguir espiritualmente, isto é, esse dia santo. Então, nós entendemos que esse é o dia, por exemplo, nós vamos comemorar o dia do Natal, uma hipótese. Então, é uma data em que a igreja está obrigada a ter um culto por causa que nós criamos uma data específica para isso. Ora, nós não somos ordenados a isso. Deus não ordenou isso para a igreja. Nós temos que comemorar às 6 da manhã o dia da Páscoa. Isso não está ordenado na Escritura Sagrada. Nós estamos criando um calendário santo que Deus aboliu em Cristo Jesus, deixando um único dia para ser mantido como santo a Deus, que é o santo dia do Senhor, o dia de descanso, o sábado de descanso. E o que é mais interessante nisso tudo, irmãos, é que esses dias que a igreja cria, eles se tornam mais observados do que o dia que Deus cria. As pessoas zelam mais por eles, pelos dias que nós criamos, do que pelo dia que Deus criou para ser guardado. E nós cometemos um grande pecado contra o Senhor, porque Ele é soberano para dizer o dia em que Ele tem que ser cultuado. Ele ordena isso na sua palavra. Isso é revelado por Ele mesmo, Ele é Senhor dessa verdade. Nesse aspecto, irmãos, nós então somos proibidos, à luz dessa primeira expressão do mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. Então, não é só para mera lembrança. Não é? A Bíblia, quando fala lembrar, ela é muito mais do que isso. É uma ação até mesmo redentiva. Quando Deus diz assim, quando eu olhar o arco-íris no céu, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com o homem. Lembrar é guardar o mandamento, mas para o fim que Deus determinou, não para o meu fim. Veja, quem determina o dia é Deus, quem determina a mudança do dia é Deus,
Quem vai abolir os outros dias é Deus. E ao mesmo tempo, quem determina como esse dia deve ser guardado é Deus, não sou eu. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você vai separar esse dia dos outros dias da semana. Logo, o que está implícito aqui, que é proibido nesse mandamento, é usar esse dia como qualquer outro dia da semana. Tanto por pensamentos como por palavras. Isto é, qual é a base do mandamento? Deus descansou no sexto dia, no sétimo dia. Então, nesse dia eu descanso também. O que é descansar? Cessar. Deus cessou de criar. E eu vou cessar de cuidar dos meus interesses. Eu vou cessar de falar as coisas relacionadas ao meu trabalho, as coisas desse mundo. É o dia em que a minha mente precisa estar voltada para as coisas celestiais. É o dia que a minha mente precisa estar ligada diretamente com as coisas que virão do reino e a glória de Deus. É necessário que eu me desprenda desse mundo. É isso que vai ser a nossa vida no fim. E esse é o dia que nós devemos gastar nesse sentido. Então é o dia que é separado para esse fim. Não tenho negócios a tratar nesse dia. Os meus negócios se encerraram ontem. Cessou. Cessou de falar sobre os meus planos. Falar sobre os meus estudos. Cessou aqui. Agora eu estou meditando nas coisas do reino de Deus. Agora eu estou lendo um livro que me edifica, eu estou lendo a Escritura, eu estou falando das coisas de Deus, eu estou tratando assim. Um grande pecado que nós, como congregação, cometemos, e é algo que nós precisamos, como igreja, mudar imediatamente, não é? É falar sobre futebol e sobre as coisas do resultado de jogo no dia do Senhor. Tem sido isso uma grande tragédia no nosso meio. Isso, em todos nós fazemos isso. Isso é um grande mal que precisa ser cortado do nosso meio, urgentemente. Pode ser a final da Copa do Mundo, irmãos, não é digno da nossa atenção, porque nesse dia nós cuidamos das coisas de Deus. Então, vocês, meus adolescentes, que depois do culto ficam aqui na sala, não entre na internet para ver resultado de jogo, não entre para ver vídeo de jogo, não é para isso que foi feito esse dia. Esse dia foi feito para nós gastarmos com as coisas de Deus. Não para discutirmos esses assuntos. Aí você pode dizer, mas pastor, isso é um radicalismo, né? Nós somos seres que vivemos nesse mundo, é verdade, até sábado. No domingo, nós ainda estamos aqui, mas estamos pensando nas coisas lá do alto. Você tem até sábado para cuidar dos seus interesses. Você tem até sábado para resolver sua vida. Você tem até sábado para organizar a sua casa. E separar esse dia para o culto ao Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amanhã eu tenho uma prova, segunda-feira eu tenho uma prova de arrancar o cabelo. Programe-se para estudar até sábado. Domingo, eu não vou me deter nisso. Eu vou cuidar das coisas de Deus. Deus te deu 6 dias da semana para você cuidar dos seus interesses. Licitamente, corretamente. Mas o dia do Senhor não foi feito para você cuidar dos seus interesses, mas dos interesses do reino de Deus. E o que é que eu tenho de fazer, irmãos? Segundo o texto, na sequência do mandamento, ele diz:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Esse é santificado a Ele, que agora é o primeiro dia da semana, como vimos domingo passado. Exatamente assim. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Veja as promessas e o que o Senhor nos ordena acerca da bênção da guarda desse dia. Isaías 58, versículo 13 até o verso 14, diz assim a palavra de Deus. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Veja, antes de lermos o 14, que é a bênção da promessa, como é ordenado guardar esse mandamento. E veja, irmãos, que esse é um princípio da teologia bíblica fundamental. Uma verdade, ela é expandida pela revelação seguinte, não é? Ela é expandida pela revelação seguinte. Toda revelação dada posteriormente, ela procede de uma revelação anterior e ela, ao mesmo tempo, é a expansão dessa revelação anterior. Então, você tem Isaías aqui extraindo uma verdade da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E aqui ele está entrando e dando mais informações e mais verdades acerca da guarda desse dia. Assim como o Senhor fará no Novo Testamento, dizendo que nesse dia eu posso também ter misericórdia dos outros e não deixar que o outro passe necessidade. Eu posso agir quando eu precisar, eu posso ir comprar alguma coisa nesse dia se eu precisar, se for necessário. Se for necessário. Então, ele vai ensinando como guardar esse dia. E aqui Isaías está nos dando um outro entendimento, não outro, mas acrescentando àquele conhecido. Ele diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Nesse dia não é o dia em que eu cuido dos meus interesses. Os meus interesses eu deixei sábado. Agora, os interesses do Senhor e do seu reino. Mas ainda, ele diz, dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. E aqui, irmãos, as palavras que nós utilizamos para nos referir ao dia do Senhor. Por conta da nossa pecaminosidade, irmãos, nossa falta de conhecimento. O dia do Senhor para os nossos filhos é um dia estressante. É o dia que eu tenho para dormir mais, eu tenho que me acordar para ir para a igreja. Nós não ensinamos, não aprendemos e não ensinamos os nossos filhos a chamar esse dia deleitoso. Dia de deleite espiritual. Ansiar, desejar a chegada desse dia. É um dia de estresse tão grande. Se nós nos desviarmos e chamarmos esse dia de sábado do Senhor, dia deleitoso, santo, digno de honra, e o honrares, não segundo o que? Os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade.
nem falando palavras vãs. Esse dia eu cesso de falar as coisas que são relativas aos meus negócios. E muito menos eu devo falar palavras que desonrem ao Senhor, palavras vazias, sem sentido, brincadeiras desnecessárias. Nesse dia, eu preciso imaginar, eu estou diante do Santo Deus. Todo esse dia é separado para Ele. É um exercício de quem vai viver nos céus. É um exercício de quem já está no descanso porque creu em Cristo. É um exercício de quem viverá na eternidade com Ele. Eu não guardo esse dia segundo os meus próprios caminhos, nem querendo fazer a minha própria vontade. É interessante que esse é um problema, lembre, o Senhor determina o dia e determina o modo como esse dia tem que ser guardado. Significa dizer de modo muito claro, irmãos, que nesse dia do Senhor, que o Senhor ordena a sua palavra, não é para que eu determine o modo como Deus tem que ser adorado, ou eu determine também um modo como eu tenho que guardar. Cada um diz um modo como tem que guardar. É verdade, sim, que é uma questão de consciência, não é? Não é porque você vai encontrar alguém não vindo à igreja num domingo que você vai ter que dizer abertamente que essa pessoa está quebrando o dia do Senhor, porque ele pode estar com alguma necessidade que não teve condições de vir, mas não significa dizer que eu, ao olhar para um indivíduo que não veio para a igreja no dia do Senhor, e vou dizer para ele assim, não, você tem razões justificáveis, quando ele não tem razões para vir, para deixar de vir para a igreja, porque ele administra o dia do Senhor como ele deseja. Ele administra do modo como ele deseja. Ele vai quando ele quer, ele faz o que ele quer. De modo claro, ele ordena o modo que Deus deve ser santificado nesse dia. Sem falar na mudança de conceito que está surgindo no nosso meio, que hoje, na realidade, não é mais o dia do Senhor, é o dia da família. E algumas igrejas estão tirando o culto da manhã, deixando só no final do dia, para que a família vá à praia curtir juntamente com a criação de Deus, curtir a criação de Deus. Porque essa primeira parte eu gasto com a minha família, depois eu vou para a casa de Deus. Assim acontece no nosso meio. Não somos nós que vamos dizer, isso não é dia da família, irmãos. Isso é o dia do Senhor. É assim que a palavra chama. Esse é o dia do Senhor, em que eu e minha casa, eu e minha família, estamos diante do Senhor para adorá-lo. Não há razão, não há motivo para eu faltar ao culto ao Senhor. Isso me leva a entender também, irmãos, veja bem, que, obviamente, esse dia é um dia de 24 horas, certo? Claro isso na Escritura. Porque se a criação é assim, veja bem, como é a criação? Você tem 6 dias, ele criou e no 7º descansou. Se nós defendemos, e é interessante, porque aí tem aqueles que vão defender, não, a cada dia da criação é um dia de 24 horas e tal, e aí eles é contra o evolucionismo, como nós devemos ser nesse sentido. Mas no dia da guarda do Senhor não, são 12 horas apenas. Bem, mas é o dia do Senhor, mas são 12 horas? Quanto é um dia? 24 horas. Então nós não temos que guardar esse dia determinando, nós não vamos determinar o modo, nem o tempo que nós temos que guardar. Não significa dizer que o fato de você vir para a igreja, depois você está livre para fazer o que você quer e cuidar dos seus interesses. Todo esse dia é guardado na presença de Deus. Todo esse dia, em culto público e privado. Exatamente como o Senhor ordena na sua palavra. Mas é importante nós percebermos, é interessante que o catecismo, não é? Ele, na pergunta específica do catecismo maior, quando ele trata sobre a quem primeiro esse mandamento é ordenado, não é? Ele diz exatamente assim:
Pergunta 118 do Catecismo Maior. A pergunta é assim: por que o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido ao chefe de família e a outros superiores? Por quê? Aí a resposta do Catecismo Maior: o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido ao chefe de família e aos outros superiores, porque eles são obrigados não somente a guardar por si mesmo, mas também a fazer que seja ele observado por todos que estão sob o seu cuidado. E porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los com seus próprios trabalhos. Eu sou pai de família, eu tenho que manter meus filhos, então eu tenho que trabalhar nesse dia para manter minha casa. É ordenado assim. Thomas Boston, comentando sobre esse tema, ele usa uma expressão, ele diz assim: esse mandamento é dirigido primeiramente aos magistrados, porque eles são aqueles que são responsáveis pelos portões da cidade. Mas também eles são responsáveis e são principalmente ordenados aos pais, porque eles são os responsáveis pelos portões da casa, a entrada e a saída da sua casa. Aos magistrados e aos pais é ordenado. Porque assim como eu preciso guardar, eu preciso levar os meus filhos a guardarem o dia do Senhor, como Ele ordena. É ordenado porque é nossa responsabilidade da liderança conduzir dessa forma. Lembra-te, e veja como é importante isso, porque de onde é extraído esse conceito de que é dado aos líderes, né? No próprio texto ele diz assim: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Veja só, nem o teu filho, nem a tua filha. É o pai, ele está se dirigindo aqui ao pai, ao responsável por eles. Aos que são aqueles que cuidam da sua casa, dos seus empregados. Veja lá, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Eles não farão nenhum trabalho. Não farão nenhum trabalho. Nem os teus filhos, nem os teus empregados. Eles poderão trabalhar nesse dia. Eles poderão trabalhar nesse dia. Não sou eu certo de trabalhar, mas aqueles que estão debaixo da minha autoridade não podem trabalhar. Não devem trabalhar. Importante aqui nós fazemos um parênteses fundamental, que já é sabido, mas é importante entendermos isso. Que esse trabalho aqui, que nós nos dirigimos, por exemplo, um governo, não é? Tem as questões para manter a estrutura de uma sociedade, como a questão da saúde, a polícia, não é? Os bombeiros. Você tem aqueles que têm que estar de sobreaviso para alguma emergência. Esse tipo de trabalho, não é? Isso é necessidade. E também a Bíblia diz que tem que ser feito. Então, se é por esse motivo, você cai numa escala e no dia do Senhor tem que trabalhar dessa forma, você não está quebrando o mandamento de Deus. Mas como nós falamos na escola dominical domingo passado, se eu tenho que fazê-lo todo domingo, certamente esse não é um emprego que Deus se agrada. Não é um emprego que Deus se agrada. Eu recentemente esteve aqui em Recife uma senhora que veio falar para a escola fazer crescer sobre terceirização da educação. E o esposo dela foi meu aluno no seminário, e eu tive a oportunidade de conviver com ele um período aqui em Recife. E eles foram embora para Rio de Janeiro, e nós ainda temos uma grande amizade. E ele veio, e antes de ir embora, eles almoçaram conosco, ela foi almoçar conosco em casa, a Simone, e teve uma tarde conosco lá em casa, eu Dália, os meninos e ela, e matamos a saudade do tempo de seminário e tudo mais. E ela me contou uma história que eu achei fascinante. São 4 filhos, não é?
E o penúltimo filho, certo? Davi, o nome dele. Davi, ele é jogador do Vasco, não é? E ele tem um sonho de ser jornalista esportivo. Ele tem um sonho de ser jornalista esportivo. Então ele começou a buscar informações na internet sobre esse assunto. Aí ele um dia procurou a mãe e disse: mãe, eu não vou mais ser jornalista esportivo. Ela disse: por quê, meu filho? Porque ele só trabalha domingo. Ele só trabalha domingo. E eu não vou poder cultuar Deus domingo. Eu não quero essa profissão para mim. Que benção você chegar a ver o seu filho tomar uma decisão dessa. Eu não quero uma profissão dessa. Porque o dia do Senhor eu não vou poder guardar. Isso, irmão, exatamente o que ele ordena. Os pais instruindo os filhos, para que eles, na fase de tomar decisão, eles ajam com o conhecimento que eles adquiriram, dizendo: eu não posso fazer. Não há dinheiro no mundo que possa fazer você desistir do culto a Deus para todo domingo trabalhar. Você não pode fazer. Nesse aspecto, irmãos, a ordenança é dada aos líderes. Teu pai, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, é o patrão. A minha empresa, ela não vai funcionar no dia do Senhor. Os meus empregados não trabalham no dia do Senhor. E aqui, mais uma vez, é importante dizer, depende da empresa, depende do seu trabalho, entende? Eu estou me referindo ao fato de você compreender que quando existe a possibilidade de não trabalhar, e você trabalha, e você impõe trabalho aos outros, você quebra esse mandamento. De modo claro, você quebra esse mandamento. Você impõe trabalho aos outros. Na minha cidade, lá no interior do Pará, onde eu sou de origem, em Tucuruí, tem um presbítero da nossa igreja. Ele é dono dos maiores supermercados da cidade. É um homem muito, muito, muito rico, por sinal, muito rico. Um homem que decidiu na vida andar em justiça. Um dia eu conversando com ele, disse: eu decidi isso. Eu vivi muito erro na minha vida, então, como crente, eu decidi um dia, eu não trabalho com nota fria, eu não compro nada que não é correto, não entra na minha loja nada que é injusto, é uma decisão minha, se tiver, é sem meu conhecimento. É o único supermercado na cidade que fecha domingo, no dia do Senhor, o único supermercado na cidade que não abre as portas no dia do Senhor. Porque esse é o dia que eu não trabalho, nem aqueles que estão debaixo da minha autoridade também trabalham. Nem o teu servo, nem a tua serva. 6 dias você tem para cuidar dos seus interesses. Esse dia é santo ao Senhor. Todo esse dia é para ser investido no reino de Deus, nas coisas de Deus. Irmãos, eu vou, como ensino uma matéria de hebraico no seminário, e eu digo isso aos alunos: se você estudar meia hora por dia, é melhor do que você estudar 10 horas na véspera da prova. Língua, ninguém aprende língua estudando um dia por mês. Ou você estuda todo dia, ou você não aprende. Se você experimentar, porque aqui eu vou voltar para Isaías 58, se você experimentar guardar esse dia, como o Senhor ordena, você vai crescer de uma maneira, espiritualmente, de uma maneira tão poderosa, que a igreja do Senhor vai ser afetada. Você sabe por quê? Que o nosso culto hoje ele é tão
irreverente nos nossos dias. Você sabe por que as práticas elas são tão estranhas nos nossos dias? Porque não se ama mais a lei de Deus e fazer o que Ele ordena. E o dia do Senhor tem sido profanado pelo povo de Deus. A razão da decadência espiritual da igreja. O dia do Senhor. Nós temos dado as costas para Ele. Para cuidar dos nossos interesses. Isaías 58, verso 14, veja o que acontece quando nós guardamos esse dia. Isaías 58, verso 14. Lemos o 13, agora por favor, veja o verso 14 comigo. Diz assim a palavra de Deus. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu te sustentarei. Nesse dia você aprende quem é a tua força, quem é o teu sustento, quem é que te dá força para trabalhar, quem é que te dá condições para adquirir o que você tem. Esse dia você aprende que o Senhor é quem me sustenta. E eu dependo dele. Thomas Boston ainda diz no seu comentário sobre o quarto mandamento. O mandamento, o dia do Senhor, tem 3 conceitos de dia do Senhor. Não diferentes, mas a mesma, progressivamente entendidos. Existe o aspecto temporal do dia do Senhor, que é um dia da semana que nós separamos. Existe o espiritual. Nós que cremos no Senhor, cessou o pecado. O pecado, a minha culpa não me condena mais. Eu entrei no descanso. E existe o descanso eterno. Que aqueles que almejam e aguardam esse dia, são esses que guardam um sábado temporal. Com essa perspectiva. Nós entraremos. Nós aguardamos o descanso eterno do Senhor. Nós que cremos no Senhor Jesus. Essa verdade, ela tem 2 aplicações objetivas que eu queria terminar dizendo a você. A primeira é a você que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador. Você vive sufocado com as suas ansiedades e com seus temores e com seus medos. O estresse de imaginar que o que você, se você não fizer, você não vai ter, se você não trabalhar, se não depender do teu braço, né, se não depender da tua força, nem a comida e nem a salvação você adquire, é assim que você pensa. Você não trabalha só por sua comida, você trabalha também por sua salvação. E você acha que adquire ela com o seu trabalho. Eu preciso dizer a você nessa manhã, de modo muito objetivo, que o Senhor Jesus, olhando para pessoas como você, disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos darei descanso para as vossas almas. Porque eu vou tirar o peso das tuas costas e colocar sobre a minha, e colocar sobre você o meu jugo, que é leve e suave. Aquele que crê no Senhor Jesus entra no descanso. Cessa. Agora a culpa é lançada sobre ele. Ele é o meu redentor. Agora o meu trabalho já não é para ser salvo, porque ele completou a obra que eu não podia fazer.
eu creio nele, cessou a minha culpa e o meu pecado, eu fui perdoado por ele. Por isso esse mandamento, ele te ensina que você urgentemente precisa de descanso para a sua alma. Porque guardar esse mandamento externamente, sem estar no descanso, não tem valor algum. Não tem valor algum para a tua salvação. Tem grande benefício para a sociedade, mas não para a tua salvação. Por isso você precisa encontrar Cristo hoje, urgentemente. E a você, irmão, que já entrou no descanso, espiritualmente já está no descanso, como Hebreus fala, você precisa reaprender, como eu e você precisamos, todos nós aqui precisamos reaprender a guardar esse dia. Porque esse dia, guardado por aqueles que já estão no descanso, manifesta o princípio de que esses aguardam o descanso eterno que nós viveremos com o Senhor. Não cuidando dos nossos interesses, nem cuidando das nossos afazeres particulares, mas das coisas de Deus. Crescimento espiritual, culto e adoração ao Senhor, do início ao fim do dia, no período de 24 horas, no primeiro dia da semana. Israel olhava para a vinda do Redentor, por isso eles trabalhavam esperando o descanso. Nós olhamos esperando a entrada na glória eterna, mas já estamos no descanso. Por isso começamos a semana, primeiro dia da semana, é o dia de descanso. Nós trabalhamos, porque já estamos no descanso. Já estamos em Cristo. Já estamos nele. E aguardamos a sua vinda com todo o coração. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus santo e bendito, Senhor da glória, aplica mais uma vez, nós te pedimos, a tua palavra ao nosso coração, trazendo salvação ao teu povo, trazendo santificação, amor e obediência ao teu povo, para que nós possamos amar a tua lei, Senhor, e ter prazer nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos.